Meio-dia, mais 10 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira, dia 29 do mês de novembro. Boa tarde para você que estava aí na sintonia do Vanei Marques, 105,9. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é quarta é dia da quarta jurídica e hoje, mais uma vez, teremos a participação do Dr. Natanael Xavier, ele que é especialista em leis trabalhistas. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos das mudanças, inclusive a lei que entrou em vigor no dia 10 de novembro de 2017, em 14 de novembro já teve uma pequena alteração. O doutor vai trazer o esclarecimento para a gente. Mas antes de cumprimentar o doutor Natanael, vamos dar as boas-vindas ao Reinaldo Rocha. Durante uma semana e 2 dias não pôde estar presente, mas hoje cá está ele novamente para abrilhantar o programa e trazer as informações, como ele sempre faz no início do programa, as comemorações do dia de hoje. Reinaldo Rocha, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes. Aos nossos ouvintes, nosso abraço também. Dizer, Paulinho, que Fernando de Noronha é muito bonito, viu, Paulinho? Vi pela televisão, bacana, Fernando de Noronha, tá? Eu não estava em Fernando de Noronha não, tá? Mas é um lugar muito bonito. Como comemoração para esse dia, não temos nada. Deste ano já se foram 333 dias, restando apenas 32 dias para o seu término. A fase da Lua está no seu quarto crescente e é o penúltimo dia, né, desse novembro azul aí para você fazer o seu exame de próstata, muito importante. Tem posto de saúde aqui em Porto Ferreira que está coletando sangue para você fazer, num primeiro momento, exame de sangue, tá certo? De graça, passe lá, agende, ou passe e já recolhe o material na hora mesmo. É super importante isso. A gente percebe que quando a campanha do problema de câncer feminino tem muito mais divulgação do que do câncer masculino, né? Eu percebi isso. Existe muito mais. Oi, Billy, tudo bem? Trouxe uma foto para você de Cancún, tá? Estive lá esses últimos 7 dias, tá bom? Um abraço, Feliz Natal, tá? Então, Paulinho, eu estava comentando aqui, Paulinho, Sim, que tem muito mais divulgação do câncer feminino, as campanhas, do que do masculino. Será que isso é uma maneira do próprio homem estar se escondendo? Olha, inclusive o nobre vereador Gideon, usando a tribuna na segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, a 42ª sessão ordinária, ele falou justamente sobre isso, que ele inclusive é funcionário público, trabalha na promoção. Tem o Renato, que é vereador e também trabalha na área de saúde. Ele falou, olha, eu não falei nada, deixei para usar hoje a tribuna. Em outubro rosa, lá inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, estava tudo bonito, tudo rosa, o pessoal foi trabalhar de rosa, tinha enfeite rosa, e agora o novembro azul eu não vi a mesma empolgação, não tinha nada de azul, ninguém foi trabalhar de azul. Por que essa discriminação, já que o câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens, só perde para o câncer de pele, o câncer de próstata? Então deveria ter essa atenção. E agora a razão disso, eu não sei. Aí acho que teríamos que entrar na esfera judiciária, perguntar para um advogado de sua confiança o porquê que não se dá essa mesma prioridade aos homens quanto para as mulheres, já que se procura tanta igualdade, né? Procuremos o advogado da nossa confiança. Isso. No caso hoje pode ser o doutor Natanael, que está aqui do nosso lado. Boa tarde, doutor. O senhor sabe por quê? Vamos sair da esfera trabalhista e entrar na esfera do mês de novembro, novembro azul. Por quê que não se dá a mesma atenção? Inclusive ele falou de prédios públicos, né? Em outubro tinha rosa, e em novembro nada de azul. Por quê, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo. Dá para entrar com uma ação? Bom, primeiramente, boa tarde, Reinaldo, boa tarde, Paulo, boa tarde a toda a equipe da Comunidade FM, aos ouvintes que nos prestigiam com sua audiência. É muito gratificante estar aqui mais uma vez para tratar de um tema de extrema importância e conveniência a todos os brasileiros e estrangeiros que atuam no setor privado no país, né? No caso, a reforma trabalhista. Em relação à sua pergunta, Paulo, eu entendo que ainda há uma certa timidez da maioria dos homens em estar fazendo esse exame. É uma pena, né? Uma coisa tão importante, né? Tem que se prevenir. É verdade, mas eu falei de ação, mas é brincadeira, viu, gente? A ação que eu quero dizer aqui é ter mais ação, né? Ação de ter gestos mais concretos, é exemplo do que o vereador sugeriu na última sessão, para que no próximo ano a Secretaria
principalmente de saúde, olhe com mais carinho para o mês e faça trabalhos preventivos, a exemplo do que acontece no mês de outubro. Muito bem, vamos para leis trabalhistas. A semana passada falamos um pouco, não deu tempo de entrar profundamente em vários assuntos que eu gostaria de dar uma atenção, que é sobre justamente os impactos da lei, né, na vida do emprego, e de uma forma muito peculiar, doutor, não só na lei trabalhista, como tantas outras legislações no nosso país, que eu acho que o nosso país deve ser um país recordista em quantidade de leis. É impressionante a quantidade de leis. Eu acho que, em vez de criar lei, devia aplicar as leis, que já estaria de bom tamanho, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Dia 10 de novembro, já em vigor a nova legislação, e dia 14 já teve uma pequena alteração, quer dizer, já gerou um impacto, não é um impacto dentro do impacto? Deu para compreender, doutor? Exatamente. Paulo, isso é um assunto interessante, né? É importante dizer ao ouvinte, né, informar ao ouvinte, que só de leis federais estima-se que nós temos mais de 90 mil. Né? Então, realmente, são muitas. Né? Uma coisa interessante também é o seguinte... essa reforma trabalhista, o que ela trouxe? Né? Ela trouxe a negociação, né? A flexibilização do direito, o que também nos preocupa muito. Né? Agora, no dia 14, teve uma medida provisória, né, que foi editada pelo Temer, né, que é essa que você acabou de me perguntar aí. O Temer, eu até brinco com o pessoal, que ele estava lá confortavelmente em seu sofá, né, quando ele editou essa medida provisória. Ela alterou alguns pontos da reforma que já havia entrado em vigor no dia 10, né, e trouxe principalmente a figura aí do sindicato, né, trouxe à tona novamente a figura do sindicato. Né. Então agora a jornada 12 por 36, ela somente pode ser firmada mediante acordo ou convenção coletiva. Tá? A título de informação, a convenção coletiva é aquela em que dois sindicatos entram em acordo, né? E já o acordo coletivo de trabalho é aquele entre o sindicato e a empresa. Então o acordo coletivo ele é feito entre o sindicato e a empresa, a convenção coletiva entre dois sindicatos. Além desse acordo coletivo, tem um acordo individual também? Exatamente. Esse daí eu posso ir contra o acordo coletivo? Aí, na verdade, é o seguinte, né? Existe na legislação, inclusive isso aí está expresso na Constituição, livre associação sindical. Então, qualquer pessoa ela é livre para se associar ao sindicato. Então, nesse caso, eu entendo que, no caso de haver aí uma negociação individual, ela certamente ela vai prevalecer sobre a convenção coletiva, ou sobre a norma estabelecida pelo sindicato, né? Nós estávamos falando, inclusive, em off, antes de iniciar o programa, doutor, inclusive com a participação do Reinaldo, quando falou sobre maior flexibilidade nas negociações. Eu queria até que o Reinaldo intervisse e falasse sobre aquela colocação que eu achei muito interessante. Como que vamos ter flexibilidade, não é isso, Reinaldo? Em relação à negociação, se a demanda e a procura por emprego é tão grande. É isso, Reinaldo? Por favor. Exatamente. Com essa nova lei, né, para você negociar diretamente com o seu patrão, todos os argumentos de negociação vai estar do lado dele, né? Porque a partir do momento que ele fala, olha, quer, não quer, tem quem quer, você vai fazer o quê? Diante aí de 12, 13, 14 milhões de desempregados, você vai ter negociação como com o seu patrão? Até eu acho que se o seu patrão chegar para você na negociação e falar, você ganha 100, eu vou te baixar para 90, devido ao grande número de desempregados, você vai até aceitar. Então eu acho que nesse momento, com essa crise, com esse número de desempregados, essa negociação individual, nós, trabalhadores brasileiros, independente da função que você ocupa, nós estamos levando na cabeça, sem sombra de dúvida. É interessante essa colocação que você acabou de nos trazer aqui, Reinaldo. Na teoria, nós sabemos que os direitos eles podem ser negociados, mas na prática sabemos que muitas vezes existe uma imposição do empregador, né? Mas uma negociação direta entre patrão e empregado aí, né? Então você vai sentar com o seu patrão agora, né, com seu chefe, supervisor, gerente, perguntar, olha, como vai ficar meu contrato daqui para frente na empresa? E as férias, eu posso parcelar? Né? Então tem toda essa questão aí, mas realmente, na prática, na teoria isso é muito bonito, mas na prática existe uma imposição, né? O patrão ele está acima do empregado, então ele naturalmente ele vai se impor no contrato, então essa flexibilização ela tende a cair por terra.
Sem sombra de dúvida. E esse poder já começa pelo poder financeiro, né? Exatamente. A pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, ela se acha mais importante do que o outro. Já começa aí também. E tem também a questão também de funcionários na mesma função fazerem acordos diferentes, né? Pode acontecer isso. Olha, eu aceito, o outro, meu amigo, não aceita, aí o outro vê que o outro está levando um pouco de desvantagem, o outro mais vantagem, vai começar a fazer corpo mole para trabalhar. Olha, vai dar pano para manga e o senhor se prepare, que o senhor vai passar madrugadas lendo processos. Com certeza, com certeza. Com certeza. Como diz o... Bom, deixa pra lá. Eu ia falar sobre colírio nos olhos dos outros, mas vamos seguir o programa aqui, porque o horário não permite. Inclusive sobre ainda essa flexibilização, embora o tema é muito extenso, talvez não vai dar pra gente apurar tudo, doutor. Eu estava até comentando também em off, em relação a essa flexibilização. Vamos, como o Reinaldo falou, tem uma fila de espera. Mas aí o funcionário lesado, ele pode buscar o amparato da lei, né, da justiça, para buscar os seus direitos. No entanto, né, eu acabei de falar para o senhor ainda há pouco, não vou falar, obviamente, o nome da juíza e nem a cidade hora em questão, embora nós sabemos de onde seja, que ela proferiu aí uma decisão em que o empregado já não tem direito. Olha, a justiça está cheia de processo, porque o cidadão que é pobre não tem o que fazer, né? E por causa da justiça gratuita vem com processo aqui acabando atrapalhar. Quer dizer, se o próprio juiz pensar isso, imagine o coitadinho do trabalhador, aonde ele vai buscar a sua legitimidade. É complicado, né? Houve realmente com a reforma, com essa reforma trabalhista, houve uma modificação aí, principalmente no que diz respeito a ingressar com uma reclamação trabalhista, né? Agora você tem um risco aí de ter que pagar, além de honorários advocatícios, as custas do processo, né? Se o juiz entender que você não é merecedor, você não tem direito à gratuidade da justiça, você vai ter que arcar com isso aí. Hoje é 2%, né? Manteve os 2%, mas os honorários advocatícios, por exemplo, que isso inclusive era uma bandeira que nós advogados, né? O que acontece? Hoje você está sujeito a pagar de 5% a 15% de honorário de sucumbência. Então antes nós não tínhamos no valor da causa. Exatamente, sobre o valor atualizado da causa. Então você vai lá, pede 100 mil reais de danos morais, né? De dano aí você moral. perde. Se você perder a ação, você está sujeito a pagar de 5 a 15 mil reais de honorários advocatícios. Então, tá aí o porquê que você tem que estar antenado, né? Principalmente na hora também de escolher um profissional, né? Você tem que estar antenado, porque numa dessa você vem a perder uma ação, o prejuízo agora, ele existe, né? Ele está aí. E agora, mais do que nunca, previsto em lei. Bom, nós sabemos que todas as leis, quando elas entram em vigor, né, já existe uma que está vigorando. E a lei aplicada, nós falamos até a semana passada, mas não ficou bem claro, né? Nós estamos aí falando de leis, e se a lei entra, para quem já está com o processo em curso, prevalece a que está ainda em vigência ou já vigora a nova legislação? Ô Paulo, é interessante essa pergunta sua, tá? Eu estou utilizando aqui, né, uma linguagem mais simples para que todos possam entender. Mas no direito nós usamos alguns termos em latim, né? Dentre eles alguns palavrões, como ex tunc e ex nunc. Mas calma aí, ouvintes, eu vou explicar. Isso, tá? por favor. Ex tunc é quando a lei muda e muda tudo, né? Muda o passado e o futuro. Ex nunc é da mudança da lei para frente. Então, meu amigo, se você possui uma ação trabalhista dentro do Poder Judiciário, não importa o estágio em que ela esteja, você adquiriu o direito. Existe uma máxima no direito trabalhista que as ações são imutáveis, né? A ação trabalhista ela é imutável. Uma vez proposta, não pode alterar. Mesmo com a vigência da nova legislação, e se, no caso, trazer alguns benefícios que a lei antiga não contemplava. Exatamente, né? Exatamente. A Constituição, ela garante, né, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? A lei não excluirá o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu, por exemplo, eu defendo a teoria, no caso, contratualista. Eu entendo que os contratos anteriores à vigência da nova lei, elas têm que ser aplicadas de acordo com a lei anterior. Entrou em vigor essa nova lei,
Daqui em diante você aplica a nova lei, mas, né, imagina, a pessoa tem 4 anos de empresa. Não, você não vai ser afetado pela legislação que acaba de entrar, pela nova, né, reforma. O senhor falou em contrato aí, e voltamos aí ao acordo individual aí do cidadão com os seus patrões. Isso tudo vai ser colocado no papel, esse contrato, esses acordos, tudo colocado no papel? Exatamente. Não tem nada de boca, por exemplo, como costuma se dizer? Então, nós E quem vai ser o responsável por fazer esse contrato? O patrão ou o empregado? Não, sempre o patrão, né? O empregado ele entrega a carteira ao patrão, ele vai estar fazendo as anotações na carteira de trabalho. Mas respondendo a sua pergunta, Reinaldo, sim, isso tem que ser expresso, tá? Em algumas situações, aceita-se, por exemplo, aceitação tácita, tá? Isso, por exemplo, no trabalho intermitente, né? Mas, de modo geral, tem que ser de forma escrita. Né? Até para evitar também contradições exatamente futuras, isso, né? que eu estou pensando, porque geralmente o brasileiro nesse quesito, ele é um pouco assim, digamos, meio retrógrado, né? Exatamente. Eu combinei com ele lá que ele vai me pagar tanto por hora, tá tudo certo. Eu fiz um negócio de... Foi um negócio de boca, né? Como costuma se dizer. É o fio do bigode, né? Então, no final lá, o patrão passa a perna, porque é o lado maior, e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, como sabemos, né? Então a preocupação minha é essa. Então, se tiver aí 15, 20 modificações, 15, 20 acordos inerentes àquele cargo que ela ocupa, vai estar tudo ali registrado no papel. Exatamente. Inclusive a lei ela fez uma ressalva nesse quesito quanto ao Código Civil, né? Então o juiz ele vai estar analisando, quando ele for fazer uma análise desse contrato, né, desse acordo individual, ele vai estar observando alguns quesitos impostos pelo Código Civil. Partes maiores, capaz, objeto lícito, possível, essa questão Entendi. toda, da mesma forma que é feita um juízo a respeito de contratos. Então vai ser feito agora na Justiça do Trabalho. Mesmo porque também, dependendo do caso, para não caracterizar também trabalho escravo, né, doutor? Exatamente, até porque essa lei é uma preocupação que nós, operários do direito, né, militantes, no judiciário, nós temos uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que você abre uma flexibilização, né, nós sabemos que o brasileiro ele é realmente da forma que você disse. O brasileiro ele não costuma se atentar muito a esses detalhes. Para começar, então, ele não gosta de ler, né? Exatamente. Ele já não gosta de ler. E o patrão, muitas vezes, embora ele não goste de ler, mas ele tem condição, muitas vezes financeira, de pagar alguém que leia por ele. Exatamente. Então, realmente existe essa preocupação nossa em relação a isso. Pode ser que daqui para frente exista, volte à tona a figura do trabalho escravo, né? Sem dúvida. E pelo que a gente vê nas reportagens sobre trabalho escravo, né? A gente percebe que o cara trabalha a troco de comida praticamente, né? Infelizmente nós ainda temos isso no país, né? Mesmo porque volta aquilo que você disse logo no início, né? São aí quase 14 milhões de desempregados. Quando você vê ou vislumbra qualquer possibilidade de estar no mercado de trabalho, ao menos pelo o seu pão do dia a dia ou para as necessidades da sua família, né? Para sobrevivência, não é nem para viver, é para sobreviver, porque na verdade hoje o empregado acaba se sujeitando a trabalhar por sobrevivência, né? E aí essa flexibilização eu sei que está bastante preocupante, e é por isso que existem instrumentos como a rádio comunitária, como outros órgãos de imprensa, para trazer uma certa clareza para você. E na dúvida, procure, logicamente, um profissional que vai te orientar. Acho que você não queira fazer as coisas sozinho, não é isso, doutor? Exatamente, Paulo. Muito boa o assunto que você levantou aqui. Inclusive, na entrevista anterior, né, na primeira parte de nossa entrevista na semana passada, eu até comentei que quais foram os criadores dessa lei, quem legislou em relação a essa reforma. Foram os deputados, né? Os deputados hoje, em sua maioria, eles são empresários, então eles não gostam da CLT, né? Eles tentaram, na verdade, extinguir a CLT, acabar com ela. Mas como é um direito constitucionalmente institucionalizado, é muito difícil, né, você modificar a Constituição, né? Uma lei ou outra você consegue, agora alterar tudo, uma coisa que existe desde 1943, é muito difícil. Até porque também eles encontram grandes resistências ainda da população, né? A população é contra essa reforma, né? Essa reforma ela tem alguns fins, dentre eles recolher mais impostos, como se nós não pagássemos, né, muito imposto, né? Então é complicado isso aí realmente, né? Mas inclusive a semana passada, quando nós falávamos sobre essa questão,
o senhor deve se lembrar, ou não, se não se lembrar, o Reinaldo vai lembrar, mesmo ele não estando aqui, porque eu acabei usando uma frase do Reinaldo. Olha, o Reinaldo costuma dizer que os legisladores são os que fazem lei. Você tem uma frase célebre que é sua, o Reinaldo? Exatamente, eu sempre uso uma frase, doutor, é bandido fazendo lei para bandido. E o que mais me dói nessa reforma trabalhista, nessa reforma da Previdência, é saber que a grande maioria de quem foi que fez essas leis são pessoas envolvidas na Lava Jato. Ou seja, são bandidos da Previdência. Então são pessoas que já estão com o rabo preso com a própria justiça. E como é que uma pessoa dessa tem condições de nos impor de cima para baixo esse tipo de coisa? Ou seja, a grosso modo, voltamos aí. Ô, Princesa Isabel, volta que nós vamos precisar da senhora. Exatamente, Reinaldo. Interessante, você tocou no assunto da reforma previdenciária, né? Eu defendo a seguinte tese, né? Eu entendo, até como atuante, eu estou sempre no judiciário, eu vejo, o que está acabando com a Previdência não é o trabalhador que recebe de R$1.000 a R$3.000 por mês. Quem está acabando, os que estão acabando com a Previdência Social são aqueles que trabalham pouco, ganham muito e aposentam cedo. Né? A gente tem que entender isso aí, né? Uma situação recorrente que está aí, eles também estão querendo alterar e tal, mas no meu ponto de vista, friso aqui, quem está acabando com a Previdência não é o trabalhador ali que trabalha na lojinha da esquina, que recebe aí de R$1.500 a R$3.000, não, quem está falindo, né? Acabando surrupiando a Previdência, são aqueles que ganham muito, trabalham pouco e aposentam cedo. Deixa eu registrar aqui a participação também da pastora Karen, aqui da Igreja Metodista, ligou até para a gente aqui, né, parabenizando pela atuação da rádio. Inclusive ela tem um programa às noites de terças-feiras, doutor, é inclusão através da música, né, bacana. Um abraço aí à pastora Karen que está acompanhando. A semana passada nós falamos também, doutor, sobre as férias. É aí o que a gente falou de flexibilização, mas quando eu cheguei em casa, ainda algumas pessoas falaram, eu fiquei na dúvida, porque ele falou que pode dividir em 3, que eu posso negociar, mas eu não posso tirar menos que tanto. Dá para dar uma rápida explicação de novo, para que as pessoas fiquem bem atentos às possibilidades das férias, doutor? Ô, Paulo, com certeza, isso é um assunto importantíssimo, até porque férias é a melhor parte do trabalho, né? Eu costumo dizer que a palavra... Olha, eu sou suspeito que eu estou chegando agora da Disney, né? Nossa, já fui para Cancún, Fernando Pessoa, Fernando de Noronha. Oh, que legal. Ele gosta tanto de férias que ele está pegando no ano 11 meses de férias e trabalha um. Eita. Então, o que acontece, né? Eu costumo dizer que a palavra trabalho, ela vem de tripádio, né? Que não é assim... O que acontece? Trabalho não é bom. Isso no latim significa tortura, né? Então, trabalhar não é bom. A gente trabalha porque, né, muita gente precisa trabalhar, eu digo, com raras as exceções. E quando você gosta do que você faz, você não sente o sofrimento. Exatamente. Mas a verdade é essa, tá? Em relação às férias, essa é uma pergunta recorrente e é muito bom estar esclarecendo isso aqui, sim. As férias agora, elas podem ser repartidas em até 3, tá? Vamos tratar dessa forma. Ela pode ser repartida em 3. Mas um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os demais, os outros 2, não podem ser inferior a 5 dias. Então vamos lá, você fala, eu quero tirar 16 dias e depois eu quero tirar 7 e 7. Tá? Mas aí tem um detalhe, que poucas pessoas sabiam disso, né? Os menores de 18 e os maiores de 50 não podiam parcelar as férias. Agora podem. Né, unificou. Um outro detalhe que veio com essa reforma é que você não pode, né, o patrão ele não pode conceder férias, né, você não pode sair de férias 2 dias antes de feriados, né, feriados prolongados, final de semana, folga, né, descanso semanal remunerado, você não pode sair 2 dias antes desse período. Então... senão acaba o próprio funcionário sendo prejudicado. Então, ele perde, como a gente fala, vou perder o feriado é quinta, vai emendar quinta, sexta, sábado, domingo. Você não pode sair de férias na quarta. Entendi. Né? Então você tem que sair de férias na segunda-feira, obviamente, porque a lei proíbe que você saia 2 dias antes de feriados prolongados ou de semana. Olha só que interessante. Quem são os mestres em emendar feriado neste país?
deputados e senadores. Exatamente. Foi por isso que eles colocaram isso na lei. Eles estão tranquilos, né? 13º salário, 14º, agora. Se o feriado cai na quarta-feira, não existe nenhum tipo de trabalho em Brasília. Eu não gosto de generalizar, porque sim, existem também parlamentares que são trabalhadores, que são conscientes, mas o que nós temos visto ultimamente é que a maioria realmente não nos representa. Doutor, num passado não tão distante assim, era muito comum, e a gente tinha já observado isso, porque a gente tem que falar do empregador, mas também do empregado, porque tem aquelas pessoas que utilizam-se das benesses da lei em favorecimento. Até um tempo atrás, quando ele ia pedir a demissão, ele já fazia o cálculo. Eu vou trabalhar tanto tempo, porque 12 meses já me dá direito ao seguro-desemprego, depois eu até faço um biquinho e continuo recebendo seguro-desemprego. Quando venço o seguro-desemprego, eu arranjo um outro empreguinho, fico... Acabou sendo meio de vida para algumas pessoas. E agora, exatamente, com a nova legislação, a partir do... Eu pedi a demissão. Tem direito? Como é que funciona a questão do seguro-desemprego, FGTS e tudo mais, doutor? Interessantíssimo, Paulo, interessantíssimo. Essa talvez seja uma das perguntas que mais hoje calham na cabeça dos brasileiros em geral. Né? Como ficou agora a questão da demissão, do pedido de demissão? Sim, agora existe a figura da dispensa em comum acordo. Tá? Como funciona isso? Tá flexibilizando, vamos conversar. Exatamente. Né? Continua tudo igual, tá? Em relação à demissão, ao pedido de demissão. Você não tem direito ao seguro-desemprego, obviamente, se você fizer em comum acordo. Né? Nem sacar o fundo de garantia, né? No caso de você vir a pedir demissão. Né? Mas a grande mudança é que agora você não precisa mais pedir demissão. Né? Eu até comentei da última vez aqui, nem você nem ninguém mais no Brasil precisa pedir demissão. Então você chega no patrão e fala, olha, eu não estou feliz aqui, eu estou querendo respirar novos ares, eu também entendo que o senhor também não está muito gostando mais do meu trabalho aqui. Ou então pode surgir até outras coisas, eu vou fazer uma viagem, eu quero dar um ar, tomar um ar agora. Então você pode chegar e fazer a chamada dispensa em comum acordo. Né? Então, como que ela funciona? Você tem direito a sacar o fundo de garantia até 80%. O patrão não precisa recolher mais 40% da multa do FGTS, somente 50%, ou seja, 20%. E você pode sacar até 80%. Né? Você não tem direito ao seguro-desemprego e o restante permanece exatamente igual. Ou seja, você tem direito aos dias proporcionais trabalhados, você tem direito a férias proporcionais, tudo normal como era antes. Vale a pena aqui também chamar atenção para um detalhe, tá? Você não saca o FGTS de forma integral, né? Você só pode sacar até 80% do fundo de garantia e você não tem direito ao seguro-desemprego. Então é bom todos os cidadãos... Isso quando é feito esse comum acordo. Exatamente. Eu acredito que agora é uma tendência, né? Porque isso era talvez o motivo maior de impasse na Justiça do Trabalho. Questões. Boa pergunta, Paulo. O aviso prévio, uma pergunta que muitas pessoas já têm me feito, né? Eu tenho recebido bastantes perguntas nesse sentido. Mas e se o aviso prévio for trabalhado? Tá, a legislação ela já mostrou-se, ela já mostrou uma lacuna aqui, né? Ela não tratou desse tema. Entende-se pelo caput do artigo que trata do assunto, né, que é de 15 dias. Então, se você for fazer o aviso prévio, no caso da dispensa por comum acordo, ele será de 15 dias. Né? E também lembrando que depois de um ano você vai acumulando de 3 em 3 até completar 90 dias, que é o aviso prévio, o prazo proporcional do aviso prévio que você vai adquirindo naturalmente com o passar do tempo. Né? Então, se ele for indenizado, você terá direito a 50% dele. Se ele for trabalhado, você terá que trabalhar 15 dias. Mas nada impede também que você trabalhe 30. Isso vai de você combinar com o empregador. Mas para não correr o risco, né, essa daqui vai para o empregador, no caso, né, eu sugiro que ele deixe o empregado trabalhar somente 15 dias, para que não corra nenhum um imprevisto aí ou tenha que responder algo em juízo. Olha, a semana passada nós chegamos a falar também sobre a questão da jornada de trabalho, o auxílio do transporte, enfim. Só para que fique bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, eu vou dar um exemplo aqui nosso, da rádio, tá? O Reinaldo Rocha, né, o nosso colaborador, mas vamos hipoteticamente imaginar que ele fosse o funcionário que entrasse meio-dia no horário para fazer a técnica aqui para a gente, né, meio-dia.
Só que, para ele fazer a técnica do meio-dia até 1h, ele precisa chegar alguns minutos antes, porque tem que trazer o pendrive, espetar ali no computador, fazer uma preparação para efetivamente começar a trabalhar ao meio-dia. Me parece que agora esse trabalho antecipado não está coberto, ele não vai receber por isso? Não, isso não existe mais. Você não recebe. Antigamente, né, antes da reforma, você teria direito, né, a princípio, aquele pessoal que trabalha em empresas de segurança, que tem que colocar o coldre, a farda, o cinto, né, tem que fazer toda aquela preparação que muitas vezes demora de 15 a meia hora. Né, você coloca o coturno, quem tem coturno em casa sabe como é, você, nossa, às vezes demora para... Não, você não vai receber. Até porque a legislação ela trouxe de forma expressa. Você terá direito apenas à hora efetivamente trabalhada. Só o período de trabalho efetivo. O que, porventura, exceder, você não receberá. Em relação ao salário, Paulo, vou até fazer aqui, fazer um puxadinho aqui. O que acontece? Antigamente, você teria direito, por exemplo, vale alimentação. Tinha uma discussão se isso integrava o salário ou não. Né? Quando a empresa aderia ao PAT, aquela questão toda. Né? Agora não, você terá direito somente à comissão e gratificações. Né, entenda-se como gorjetas. Então, assim, auxílio transporte, vale alimentação, não incorpora. Outros auxílios não incorporam o salário. E que fique bem claro, isso aí vai trazer um efeito cascata. Né? Por quê? Porque automaticamente, se isso não integra mais a remuneração, isso também não integrará o 13º, as férias, os recolhimentos, né, previdenciários e por aí vai. Então existiu uma perca? Existiu, mas vai muito do ponto de vista, né? Doutor, eu ia saindo para o intervalo e lembrei de uma questão que fizeram a semana passada e eu vi depois na postagem em relação à nova lei trabalhista. No caso, funcionário público, né, aqui principalmente Porto Ferreira, a prefeitura, que tem um estatuto. Eles são estatutário e não previdenciário. Essa lei interfere em alguma coisa ou continua o estatuto, não tem nada a ver uma coisa com outra? Paulo, muito boa pergunta. Essa realmente é uma dúvida que surge, né, nos funcionários públicos, né, nos servidores. Não, eles podem ficar tranquilos. Essa reforma trabalhista não abrange funcionário público, até porque eles têm o estatuto deles, né? Eles têm o próprio estatuto, então essa nova reforma e a lei trabalhista não se aplica aos funcionários públicos estatutários em geral. Muito bem. Reinaldo tem uma pergunta que eu achei muito interessante e é bom a gente esclarecer, nem que a gente tiver que extrapolar uns minutinhos, mas acho que é importante aquela questão da nossa amiga aí, Reinaldo. É o seguinte, doutor, uma pessoa ela faz um serviço bacana, ela faz a limpeza de túmulos. Ela tem vários túmulos para limpar aí durante a semana nos 2 cemitérios, né? E tudo apalavrado com a família do falecido, logicamente, tudo de boca, né? Não tem nada por escrito, não tem nada... eu limpo 2 vezes por mês o túmulo, você me paga aí R$20, aí vai assim, ela tem vários túmulos e ela já está pré-agendado todos os dias da semana para fazer esse tipo de serviço. Como é que fica essa pessoa? Como é que tem que fazer agora? Exatamente, surge aquela dúvida porque tem a figura agora do trabalho intermitente, né? Eu vi, pelo que você me passa aqui, eu visualizo aí uma situação de autonomia. Ela é autônoma, né? A prestação de serviço dela é de uma pessoa autônoma. Então eu oriento ela a estar abrindo uma MEI, né? Para ela estar prestando esses serviços de limpeza. Já em relação ao trabalho intermitente, que é uma situação nova e que tem também, a pessoa pode estar combinando com o seu patrão, né, de estar prestando serviço em determinados dias da semana. Esse aqui, ele vai se encaixar melhor para aquele pessoal do sobreaviso, né, aquela pessoa que ficava em casa ali e falou, se eu precisar de você no final de semana, você dá um pulo lá na empresa lá para dar uma força. Esse cara é a figura do intermitente. Ele é o cara, né? Ele é o agente do trabalho intermitente. Então, nesse caso agora, a legislação ela traz, inclusive, que tem que ser expresso. Isso tem que constar na carteira de trabalho. Agora tem vínculo. Por quê? Porque eles visam recolhimentos, né? Terá que ser feitos os recolhimentos. Isso era uma coisa que muitas vezes ia parar na justiça. Porque o cara, mas configura vínculo ou não configura vínculo? Agora existe o vínculo. Mas ele é um trabalho no regime intermitente. Então ele vai ter os dias que ele vai ficar em casa, vai ter os dias que ele vai trabalhar. E ele vai receber por esses dias trabalhados. Aí tem aquela figura que eu abordei na semana passada, né, Paulo, que nós abordamos, da questão do aceite. Né? Ele vai ter a possibilidade, o patrão, né, o patrão, quando ele precisar do empregado, ele vai notificar ele, de modo que eles têm agora que combinar a forma que será feita essa notificação.
para que ele faça o aceite, se ele aceita ou não ir prestar serviço naquele dia. Então ele terá 3 dias para fazer isso. E o empregado, assim que receber a notificação, ele terá 24 horas para dar resposta, se ele aceita ou não. Deu aceite? Tem que ir. Se ele não comparecer no posto de trabalho, ele terá que indenizar o patrão em 50% do período acordado, né, anterior, previamente acordado. Mas a lei deixou uma brecha aqui, né? Caso ele não vá, né, ele vai, obviamente, justificar, eu não pude comparecer por esse motivo, esse e aquele. Né? Ele pode estar na semana seguinte compensando esse horário, né? Esse dia, essa diária que ele não foi. Exemplo dessa pessoa que faz a limpeza nos túmulos serve também para as faxineiras, então, as pessoas que passam roupa em casa, enfim. Boa. Seria o mesmo caso. Não, infelizmente eu tenho que te dar uma má notícia. Essa reforma trabalhista, ela não abrangeu as empregadas domésticas. Isso é até uma crítica que eu tenho visto nos corredores de fórum, né? Ela deveria ter abrangido, era uma oportunidade única que eles tinham de equiparar de uma vez por todas a empregada doméstica, né? Aos trabalhadores urbanos normais. Tem uma legislação própria. Exatamente, eles têm uma legislação própria. Então, tocando nesse assunto, principalmente sobre a jornada parcial da empregada doméstica, continua 25 horas. Né, semanais, né, enquanto que pela nova legislação, pela nova reforma, passou a ser de 26 horas com direito a horas extras, né, e de 30 horas, sem direito a horas extras. Não pode ter hora. Bom, de maneira geral, a gente percebe que o governo quer acabar com a formalidade. Exatamente. Eles estão agora... Ganhar dinheiro em cima disso, lógico. E tudo tem que recolher dali, recolhe daqui, né? Exatamente. Por exemplo, no trabalho intermitente, você combinou lá, você vai trabalhar essa semana 5 dias. No fim do período, você vai ter a oportunidade de estar negociando com ele qual vai ser as datas de pagamento. Nessa data de pagamento, você terá que fazer já todos os recolhimentos. Então tá aí o porquê da preocupação deles em formalizar essa questão do trabalho intermitente, que antes era o sobreaviso, né? Aquele cara que vai o dia que dá o movimento maior. E também eles visam diminuir as ações trabalhistas, já que existe um impasse muito grande em relação à configuração ou não do vínculo trabalhista. Eu achei interessante, dentro do intervalo que a gente estava comentando, até o exemplo que o senhor acabou falando sobre os representantes comerciais, o próprio corretor, enfim, porque era muito comum. E até a própria empresa, por exemplo, eu já trabalhei como representação comercial, só que era vinculado à empresa. E algumas empresas falaram, não, abre uma MEI, aí você vai ser representante comercial, né? Eu vou te passar o serviço. Porque agora o representante comercial acaba não tendo vínculo, que é muito comum esses grandes atacadistas, que tem representantes em vários pontos, em várias cidades, né? Você deve conhecer muito bem isso, porque o seu pai tem uma propriedade, estabelecimento comercial na área de alimentação, mercado, e deve conhecer muita representação. E o cara fica, eu trabalho para essa empresa, para aquela outra empresa, porque ele não tem vínculo nenhum, é isso? Exatamente, Paulo. Já aproveitar para mandar um abraço para todos os representantes comerciais, né? E corretores de imóveis também, que por mais que não pareça, eu também sou um. Né? O que acontece, Paulo? Aproveita o abraço e manda um abraço. Tem um mercado obviamente lá no Anésio que está ouvindo o programa hoje, que eu fiquei sabendo. Minha esposa passou para ir trabalhar, avisou, Paulo, ele vai estar lá. O pessoal do Serve Mais, lá no Jardim Anésia, com certeza, estão ligados na rádio aí. Um abraço para todos. Falou o nome do mercado, junto vai o boleto, falou? O jabá, o famoso jabá. O jabazinho. Né? O jabazinho. E meus pais também, obviamente, né? Os criadores. O que acontece, Paulo? Agora, isso está previsto em lei, está expresso. A profissão de corretor de imóveis e representantes comerciais estão fora, não configura mais vínculo. Então o pessoal tem que estar ligado aí, viu? Porque isso aí era uma questão que dava muito impasse na Justiça do Trabalho, né? Na Justiça Especializada, e agora a lei de uma vez por todas retirou essa possibilidade. Agora não configura mais vínculo, tá? Então fiquem todos atentos aí. Muito bem, você já está percebendo ali naquele aquário, que a gente chama aqui de aquário, que tem um cidadão que o senhor conhece, inclusive, ele falou muito bem do senhor a semana passada, olha lá, aquário. Ele está pronto para começar o programa, porque já é 1h e a gente tem que terminar, e eu quero deixar aí os microfones para suas considerações. Pô, eu agradeço mais uma vez a Paulo, Reinaldo, ao Carlos Cruz, né, que me possibilitou estar vindo aqui para tratar de um tema tão importante que é a reforma trabalhista. Né, uma questão que vai atingir todos os brasileiros, sem exceção, todos aqueles que possuem carteira assinada e também aqueles que empregam,
né, eles estarão aí abrangidos por essa nova reforma, né? Então um forte abraço para todos os ouvintes, né, que nos prestigiaram aqui com a sua audiência, ao Reinaldo, a você, Paulo, e toda a equipe da Comunidade FM. Um forte abraço e numa próxima estaremos aqui tratando de um outro assunto. Com certeza. Reinaldo Rocha.